Olá pessoal, então hoje aula 11 sobre continuidade, ok? Então, uma das mais importantes propriedades aí que uma função pode ter, ok? E hoje a gente vai, né, das definições e principais consequências, assim, né? Mas a gente vai acabar vendo e revendo muitas vezes propriedades, né, implicações, né, de funções contínuas, ok? Da continuidade, né? De uma função ou a descontinuidade também, ok? Ok. Então aqui, né, por definição, o que a gente viu, né, no fim da aula 10, né, foi, né, que os polinômios, né, qualquer função polinomial, o limite, né, limite era para você calcular, né, de x tendendo a A, né, era simplesmente avaliar né, o polinômio no ponto A, ok? E assim, isso na verdade uma propriedade mais geral, ok? Que é o que a gente vai chamar de continuidade, ok? Então a gente vai definir, né? Então a definição, né, da, de continuidade é o seguinte, né? Uma função f é contínua em um ponto A, se f é definido em A, ó, aí é uma diferença aqui, né? Para a noção de limite, tá? Porque para tomar um limite, né, você não necessariamente a função f é definida, né, tá, no ponto. Mas aqui para ser contínua ela tem que ser, né? Então tem que ser definido no ponto A. Então A tem que ser, né, o ponto que você está atendendo tem que ser um ponto no domínio dessa função. E, né, o limite da f de x quando x tende a é a f avaliada em A, ok? E é basicamente isso, tá? Então, para uma função contínua, você tomar o limite, né, é você avaliar o valor da função no ponto. Ok? E aí, né, o exemplo da aula, né, passada, que funções polinomiais, então, são contínuas, né, no intervalo menos infinito a infinito. Ok. Né, então, ou seja, nos conjuntos reais como um todo, né, tá? Então, assim, né, qual que é a noção intuitiva aí, né, tá? Então, assim, graficamente, o que quer dizer ser contínua, né? Ou intuitivamente, assim, né? Essa figura, né, do gráfico, aqui da função, ela, ela vai ser contínua se você, né, não tira aqui, né, imagina uma caneta, né? Então, a ponta do mouse aqui, né, essa mãozinha aqui tá fazendo, né, tá? O desenho, né, tá? Em nenhum momento eu tirei, né, tá? Né, a mãozinha aqui, ou que seria a caneta, né, tá? Para fazer esse desenho, né, dessa curva, tá? Então, intuitivamente é isso, né? É contínua, né? Continua, né, o mesmo comportamento, ok? Ou meio que segue o comportamento, né, que seria o usual, né? Se ela não fosse contínua, né, então teria um ponto que ela faz uma coisa assim, né, tá? Aí eu tenho que tirar, né, né? Teria que tirar a caneta e desenhar o ponto ali, né, tá? A gente vai ver uns exemplos de descontinuidades, mas assim, intuitivamente é meio que isso, né? E a expressão matemática não é difícil, né? É simples aqui, tá? Então ela tende para o f de a, né? Ou seja, né? A f de x, né? Tá? Tá aqui em inglês, né? Mas o quer dizer, ó, ela se aproxima, né? Do valor f de a quando, né? Quando o x, né? Se aproxima do valor a, ok? Então ela vai, né? O f de a vai ser o limite, né? Dessa função, ok? E assim a grande maioria, né, das funções que a gente vai lidar aqui, elas são contínuas em algum intervalo, ok? Alguma vizinhança do ponto A, né? Tá? Então, assim, é meio implícito que tem que existir uma vizinhança ali, né? Tá? Se for um conjunto de tipos reais, né? Tal, um conjunto infinito, né? Tá? Porque
Porque senão você não se aproxima, né? Assim, você tem que, né, que você ter essa coisa de se aproximar, né? Então tem caras tem uma vizinhança, né, em volta, né? Tá? Ahn, então assim, né, a função ela vai sempre estar, né, assim, o domínio da função vai no mínimo ser um intervalo aí aberto, né? Tá? Ao redor do ponto A que você está avaliando, ok? É, e assim, né, essa coisa de é, dar continuidade, por exemplo, então, né, com a noção coloquial, né, cai bem, assim, né, ou definir continuidade dessa forma, né, porque ela continua o comportamento dela, né, tá? Não tem nenhuma mudança brusca, né, então, dar continuidade aos estudos, por exemplo, então se você, né, tem um aprendizado contínuo, né, frase comum aí, né, que a gente ouve, aprendizado contínuo, né? Então é que você não tem quebras, né? Assim, né? Tá? Então ele não, você não para ele aí depois, né? Depois de um tempo aí você volta, né? Fazer aquilo, né? Tá? Não tem lacunas, né? Tá? Então um aprendizado contínuo, ou sei lá, né? Um esforço contínuo, coisas do tipo, né? Tá? Investimento contínuo, né? Tá? Então, coloquialmente tem esse significado, né? E cai bem assim, né? Com essa noção. Mas matematicamente aqui, né? Ou para noção ali da matemática, né? A continuidade é isso aqui, tá? Então, o limite de f de x, né? Quando x tende a é a f avaliada no ponto A, né? Tá? E essa função tem que estar definida no ponto A, ok? É claro que quando você se aproxima, você se aproxima por pontos que não são iguais a A, né? Ok? Que mais aqui, né? A gente pode definir também, né? Lembra dos limites laterais, né? Tá? Então, os limites laterais, assim, né? Bom, a gente vai ver nos exemplos aí, né, que seguem, mas dá para definir continuidade, né, pela direita ou pela esquerda, né, porque às vezes a função ela é contínua de um jeito pela direita e pela esquerda, né, então assim como tinha definição correta, né, de limite de limites laterais, né, vai ter de continuidade pela direita ou pela esquerda, né. Mas assim, não é nada muito, né, complicado, ok? Então aqui, ó, uns exemplos, né, de funções que têm certas descontinuidades, né, que não são contínuas em todos os pontos, né, do domínio dela, né. Então, se a função já não for definida aqui, ó, por exemplo, né, essa função aqui, ó, né, aqui pelo gráfico, né, essa função teria o limite dela, né, quando x tende a 1, né, vai ser um, vai ser a f de um, né? Tá? Então, o valor dessa função avaliada em um, né? Tá? Mas a função aqui, né, pelo gráfico, ela não está definida, né, no ponto um, ok? Então, ela não tem valor definido, ok? Ou seja, o 1 não está no domínio dela. Então, ela é descontínua por não seguir essa definição, né? Tá? Tudo que não for contínuo, né, vai ser descontínuo, a gente diz, ok? Então essa é uma desigualdade, é uma descontinuidade desse tipo aí, né? Tá? Essa é uma descontinuidade que a gente diz removível, né? Tá? Porque basta a gente definir, né? Tá? Definir o valor da f de um aqui, o que seria o limite, né? Tá? Então seria preencher isso aqui, né? Tá? Então dá para remover essa descontinuidade. É diferente dessa aqui, né? Ó, desse outro trecho aqui, ó. Entre um e 3, né? Tá? Aí aqui, né, a função, o valor dela é aqui, né, tá? Né? Mas aí o limite, né, o limite de x tendendo a 3 aqui não existe, né, devido a essa né, descontinuidade. Porque, ó, o limite pela esquerda, né, tá?
Então, x tendendo pela esquerda, o limite lateral aqui, pela esquerda, é a f avaliada em 3, né? Tá? Porque o ponto está definido aqui. Né? Mas esse valor aqui, né? Que seria, tá? Mas o limite de x tendendo a 3 pela direita, né? Daria um outro valor, né? Tá? Então, os limites laterais não coincidem, o limite não existe, né? Então, aqui está implícito, né? Que o limite tem que existir, né? Tá? Então, tem que ser igual a esse f de a, né? Tá? Aqui, então, né, existem os limites laterais, mas não, né, não existe o limite, né, tá? Porque os limites laterais não coincidem, né, tá? É, o, hum, assim, esse trecho, né, tá? Então, nesse intervalo, ela tem né, de 1 a 3 aqui, né? Ela tem o limite lateral pela esquerda, né, tá? Então ela é contínua pela esquerda aqui, né? Que a gente diria, tá? Então, contínua lateralmente aqui desse lado, porque daí, né, ela vai ter esse valor aqui, né? Tá? Pela esquerda. Mas ela não é pela direita, por exemplo, né? Tá? Não é contínua pela direita porque não está definida, né? Tá? O limite aqui pela direita, né? Ela não tá não vai dar o que seria o valor aqui, né? Tá? Então ela é descontínua pela direita, mas contínua pela esquerda aqui, né? No ponto 3, ok? Aí aqui, né, no ponto 5 ela é descontínua também, né? No ponto 5, né? Porque ela até tem o limite aqui, ela está definida, né? Só que assim, o limite, né? O limite daria esse valor aqui, né? Tá? Que é diferente do valor da função no ponto 5, né? Tá? Então ela tem um pulo aqui, né? Tá? É, essa também é uma desigualdade meio que removível, né? Tá? Porque daí a gente pode, né, redefinir, né? Tá? Em vez do valor dela em 5 ser isso aqui, né? Ser aqui, ok? Então daria para remover, né, essa descontinuidade, ok? Ah, mas essa aqui, por exemplo, já é uma descontinuidade não removível, né? Tá? Porque não adianta, né? Mesmo que você, assim, né? Se definir aqui, né? Tá? É, então, os dois jeitos, né? Talvez tenha mais, né? Mas, assim, dois jeitos você pensaria, né? Para remover essa descontinuidade é colocar, né? O valor aqui, né? Só que aí a função vai ter, no mesmo ponto, dois valores. Aí deixa de ser uma função, ok? Então, não dá para fazer isso, né? Tá? É, ou você tentar ligar elas, né? Tá? Mas aí você precisa de um contínuo, né? Então, assim, você precisa né, de infinitos pontos aqui, né? E não dá, né? Tá? Então não dá para ligar também, né? Aqui, né? Porque daí você ia ter para o valor 3, né? Infinitos pontos, né? Tá? Então é uma descontinuidade não removível, né? Esse tipo de salto aqui, né? Ela vem, né? Aí salta e vale outra coisa, né? Tá? Dali, então esse gap aqui, né? Que a gente fala, tá? Não é removível esse tipo de descontinuidade. Um outro tipo aqui, ó, também que não é removível, ó, essa função, né? Parece, né, um sub x quadrado aqui, né? Tá? Ela, o que acontece, né? Um sub x quadrado, né? Se x é diferente de zero e 1 quando x é igual a zero, né? Tá? Então, poderia modelar isso, ok? O que acontece, né? Aqui são descontinuidades que a gente diz no infinito, ok? Então, o valor, assim, o infinito não é um valor, né? Tá? Então, tem o limite no infinito, né? Tá? Mas no ponto x igual a zero aqui não é né, o valor dela no x igual a zero, né? Então, a função em x igual a zero vale 1 aqui, né? Só que ela tende, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita aqui, tende a infinito, né? Tá? Então, é aquele limite no infinito, ok? Mas também, né, mesmo que não tivesse, acho que isso aqui, né, é descontínuo porque, né, sim, né, quando você passa daqui para cá, por exemplo, ela dá uns, né, ela
vai infinito, né? Como não dá para, né? Não dá para escrever isso assim, né? Tem a noção correta de limite, né? Infinito, né? Tá? Mas o infinito não é um número, assim, né? Tá? Então, ela é descontínua também, né? Ok? Mas aqui mais ainda, né? Porque aí fica definido o valor aqui, né? Na f no zero, né? E aí dá um, né? Tá? Na verdade, assim, né? Se você pensar, ela é o... Mesmo que você tirasse aqui, né? Aí ela é mais fácil, né? Mostrar que é descontínua, porque ela não está definida, né? Tá? Então, sempre que tem uma descontinuidade, assim, né? De ir para infinito, né? É porque provavelmente a função não é definida. Então, se fosse 1 sobre x quadrado, né, que tem esse formato, né, em x igual a zero não está definida, né, a função. Então, o zero não faz parte do domínio, né, tá? Então, ela é descontínua, né? Tá? Então, porque não tem como eu passar desse lado para esse lado continuamente aqui, né? Tá? Né? Porque eu tenho que passar pelo zero, né? Tá? Então, não tem como eu aproximar ou, né? Não tem como eu aproximar aqui do zero, né? Tá? Sem fazer, né? Fazendo a função se aproximar, né, do valor da f em zero, né? Porque ou é um aqui, né? Ou não está definido, né? Tá? Se não colocasse um aqui, né? Tá? Então é uma descontinuidade do tipo descontinuidade de infinito, né? Tá? Então é uma função que estoura aí, né? Ela fica descontínua por causa disso, né? Ela estoura, né? Tá? Mas assim, ela é contínua, né? Ó, nesse, por exemplo, de zero, né? Zero é infinito, né? Então, para pontos positivos, ela é contínua, né? Então, para todos os pontos aqui, ela tá bem definido, né? Tá, o limite da função, quando tende a um ponto, vai dar aquele ponto, né? Tá? E também, né, para valores negativos também, né? Então, se você só pegar, né, valores negativos aqui, aí ela tá, né? Ela é contínua, né? Tá? Então, nesse intervalo. Mas assim, na reta real como um todo, não. Ok? Mesma coisa aqui, né? Nesse exemplo anterior, ó, de um no intervalo aberto, ó, de um a 3, né? A função é contínua aqui, né? Tá? Mas, né? Se você considerar mais pontos, aí já não é mais, né? Tá? Então, ó, no intervalo aberto de 3 a 5, ela é contínua também, né? Tá? Então, ela é contínua em partes, assim, né? Mas não como um todo. Aí, ó, uma outra função, né? A função tipo escada, que a gente diz, né? Tá? Ou degraus, né? Tá? É, essa função aqui acho que é a função teto, né? Ou grande ou maior inteiro, né? Tá? Tem esse nome também. Então é o se você pega então ela é constante aqui entre zero e um, né? Entre um e 2, né? Tá? Entre 2 e 3, mas ela tem esses saltos, né? Tá? E como é, o que que é isso, né? Tá? Por exemplo, aqui, ó, entre zero e um tem o número, vamos dizer, meio, né? Tá? Meio, né? Então ela me retorna, né, não, então ela é piso, né? Tá? Ela não é ela é a função piso, né? Tá? Então é o menor inteiro ali, né? Tá? Então porque meio é o quê, né? É 0,5, ok? Então 0,5 é o inteiro aí, né? Então a gente está pegando, né, a casa decimal inteiro, né, dela, né? Então é zero, né? Tá? Por exemplo, aqui números teriam 0,032 alguma coisa, né? Tá? Então vai retornar zero, né? Tá? Então para todo mundo que está aqui, né, menor que um, entre zero e um, ela vai me retornar o valor zero, ok? Aí, né, aqui, por exemplo, né, tem 3 sobre 2, né, 1,5, por exemplo. 1,5, né, é 3 meios, né, é 1,5. É, então ela vai me retornar o valor um, né? Tá? Então o inteiro ali mais próximo, né? Nessa classificação é o 1 aqui, ok? E isso vale, né, para todo mundo que está entre um e 2 aqui, né? Tá? Então pro um ela dá um, né? Claro, né? Que é 1,0, né? Tá?
Mas, mas assim, né? Aí depois, né, quando chega no 2 aí ela dá 2, né? E entre 2 e 3, né, ela vale sempre 2 aqui, né? Tá? Aí entre 3 e 4, então, né, é esse comportamento aqui, escala. Então ela é constante, né, nesses degraus aqui, né? Tá? Intervalos iguais aqui, né? Então ela é descontínua, né? Então essas descontinuidades tipo degraus, né? Tipo saltos aqui, né? Ahn, e é fácil ver, né? Tá? Porque, bom, tem várias formas de ver aqui, né? Mas os limites laterais, né? Dentro dos intervalos eles já dizem, né? Então se você está tendendo aqui, né? Tá? A 1, né? Pela esquerda, né? Dá uma coisa, né? Tá? Então o limite pela esquerda dá 1, né? Ou dá 0, desculpa. E o limite pela direita aqui, né? Dá 1, né? Tá? E aí os limites lá, então o limite não existe, né? Tá? Da, da, da função quando x tende a 1. Ok? E, ou seja, ela é descontínua, né? Porque o limite pelo menos tem que existir aqui, né? Tá? Também é uma desigualdade, uma descontinuidade não removível aqui, né? Tá? Porque não tem como se ligar aqui, né? Tá? Esses pontos. Mas ela é contínua, assim, né? Ela é contínua no intervalo de 0 a 1, por exemplo, né? Tá? Então, no intervalo de 1 a 2, por exemplo, ok? Então, e aqui entre 0 e 1, né? Ela é contínua, assim, né? Nesses intervalos. Então, para qualquer número não inteiro aqui, né? Entre 0 e 1, ela é contínua, né? Tá? Então, esse é meio que o domínio dela aqui, né? Tá? Ou domínio não, né? Os trechos, né, em que ela é contínua, né? Tá? Então, entre um número inteiro e o sucessor dele, né? Tá? Então, todos os números que são não inteiros aí, né? Ela vai ser contínua nesses números, ok? Uma outra forma de ver, ok? Mas, assim, né, no intervalo aqui entre 0 e 1, né? Ela é contínua. No intervalo entre 1 e 2, intervalos abertos, né? Ela é contínua também, né? Só não é, né, como você vê como um todo aqui, né? Tá? Aí ela mostra as desigualdades, tá? Ok? Ahn, mas ela é uma, assim, né? Aqui já é mais bem comportado esse tipo de desigualdade, né? Porque são desigualdades. Essas aqui são as mais, né? Mais bem comportadas, né? Essas descontinuidades, né? Tô falando desigualdade, mas descontinuidade, né? Porque, né? São saltos aqui, né? Tal. E aí, né, quando a gente for fazer áreas dessas curvas aqui, né, tá? Parte de integral, né, não, essas coisas não vão importar muito, né, tá? Então aqui vai dar para fazer ainda tranquilamente, né, tá? Integral vai estar bem definido, né, alguns tipos de integrais, né? Mas aqui já é mais complicado, né, tá? Apesar que vai estar, né, vai dar para fazer, né, mas é uma descontinuidade que estoura, né, o valor da função. Então, né, são limites infinitos. Aí já é mais, né, mais enrolado assim, né? Então não é em geral que vai valer, ok? É, mas bem, vamos, ok? Então, ó, um primeiro teorema aqui bem útil, tá? É, relacionando, né, com o que a gente viu, né, que a gente provou na aula passada, né? Então, se as funções f e g, né, então duas funções aí, né, f e g são contínuas em um ponto A, tá? Ou seja, né, o limite de f de x quando x tende a é f de A, né? E o limite de g de x quando x tende a é g de A. Então também são contínuas em A as funções, né? Então ó, a continuidade dessas duas funções vai garantir a continuidade dessas outras funções aqui. Então a soma ou a diferença entre f e g, o produto entre f e g, né? E f dividido por g, né? Se o valor de g de A é diferente de zero aqui, né? Claro, né? Tá? Porque daí tem que dar definido, né? O limite, tá?
E aí, né, como, assim, né, como provar isso aqui? Isso aqui é uma consequência direta, né? Na verdade, isso aqui é um corolário, né, que a gente diz, consequência direta lá das propriedades, né, de funções ou operações com funções, né, tá? Porque lembra que o limite, né, se o limite, por exemplo, né, da f quando x tende a L, né, o limite da g quando x tende a é m, né, tá? Lembra lá que daí o limite, né, dessa f mais g, por exemplo, vai dar L mais m, né? Ou f menos g vai dar, o limite vai dar, né, L menos m, ok? Então é consequência direta, né? Porque daí, né, aqui para a função ser contínua só tem que ser o limite, né? Tem que ser igual à função avaliada, né? E aí vai, né, vai ser porque, por hipótese, né, essas funções são contínuas no ponto A, ok? É, tão simplesinho assim, né? Mas bem, bem útil, né? Porque daí a gente consegue, né, estender mais, né? Tá? Então, continuidade, por exemplo, né, da função x, por exemplo, né, que a gente viu lá, que, né, o limite de x tendendo a da função identidade, né, f de x igual a x, ele é o próprio valor a, né, tá? E aí isso é simples, então isso vai garantir a continuidade, né, de 2x, né, por exemplo, né, ou qualquer múltiplo de x, né, tá? Aqui também, né, x ao quadrado, né, x ao cubo, 2x ao quadrado, 2x ao cubo, né, tá? E a soma desses, né, tá? E assim, em mais geral, ó, no caso mais geral, as funções racionais, né, tá? Vão ser contínuas em seus domínios, né? Em seu domínio, né? Os pontos em que né, esse polinômio aqui é diferente de zero, né? Tá? Então, excluindo, né, as raízes desse polinômio aqui, né? Que é de x, ok? Então, lembra que função racional, né, é a fração entre dois polinômios. Aí, lembra, né, acabamos de falar aqui, né, que as funções polinomiais são contínuas em todo intervalo, né? Tá? E aí uma função racional vai, né, só não vai ser contínua aqui, né, nesses pontos aqui, né, que aquele x for igual a zero, ok? Então, as funções racionais vão ser contínuas, né, nos pontos, né, que não é exatamente no domínio, né, porque vai dividir, né, em partes, mas assim, né, nos intervalos, né, tá, em que aquele x é diferente de zero, né? Então aqui, acho que um pouco inexato isso aqui, ok? Mas então, né, ó, essa propriedade aqui garantiu, né, a continuidade de qualquer função racional, ok? Então, x ao cubo menos 2x mais 1, né, dividido por 2x ao quadrado mais 1, né, por exemplo, vai ser uma função contínua, né, para os pontos que 2x ao quadrado mais 1 é diferente de zero, né? E acho que não vai ter nenhum ponto que x ao quadrado é igual a menos meio, né? Então, ela vai ser contínua no intervalo real todo, ok? E aí também, né, as funções trigonométricas, né, seno, cosseno, tá? Não é difícil provar, tá? Mas a gente teria que provar lá que limite, por exemplo, né? De seno de x vai ser o valor, né, do seno de x, né? Avaliado no ponto. Não é nada muito complicado, assim, a gente pode fazer uma outra hora. Acho que, né, a próxima aula vai ser de exercício, então aí eu mostro isso, tá? Exercícios e exemplos, né? Mas assim, as funções trigonométricas, né, que a gente trabalha, elas vão ser todas contínuas ali nos pontos, né, que ela tiver definida, né? Então, ou nos intervalos ali, né? Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a função tangente, ok? Então, a tangente é seno dividido por cosseno, né? Ambas contínuas, então ela vai ser contínua em todos os pontos que ela for diferente de zero, ok? Hum, não, talvez aqui tá correto, ó. Então ela é contínua no domínio porque é o seguinte, né? Porque ela tem que estar definida, né? No ponto, né? Tá? Então são os pontos que estão no domínio mesmo, né? Tá? Então tá ok, né? Tá? Então
Então, as trigonométricas também vão ser contínuas nos seus domínios, né? Porque a gente está aproximando de um ponto, né? Tá? Então, isso aqui, né, um ponto vai ter uma vizinhança, né? Tá? Então não tem problemas. Ok? Então, ó, funções trigonométricas são contínuas em seus domínios, e aí aqui é a função tangente de x, né? Aí a tangente de x é o quê? Seno de x sobre cosseno de x, né? E a função cosseno de x, ela é, né? Ela é zero para múltiplos de π sobre 2, né? Tá? Então, múltiplos de 90 graus aí, né? Tá? Então, ó, em π sobre 2, né? Aí a tangente estoura aqui, né? Tá? Então tem essa bem descontínua aqui mesmo, né? Tá? Mas no resto ela tá ok, né? Tá? Então ela tá bem definida, né? Então, com exceção de π sobre 2, 3π sobre 2, menos aqui menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, ela é contínua nos outros pontos, né, da reta, tá? Excluindo o múltiplo de π sobre 2, né? Ok? E depois com os exemplos a gente vai ver, né, como calcular, mas é só avaliar, né, tá? Até a gente no ponto que você tem interesse ali, né, tá? No ponto que ela é contínua, ok? Então aqui as descontinuidades são tipo do infinito, né? De infinito, né? Tá? Então, por exemplo, né, o limite, né, de x tendendo de tangente, né, de tangente de x, né? Quando x tende a múltiplo de π sobre 2 é aquele, aí depende, né? Pela esquerda é mais infinito, né? Pela direita é menos infinito, né? Tá? Então, até os limites laterais ali, né, são bem diferentes um do outro, ok? Então não tem jeito assim, né, dela ser contínua nesses pontos, né? Mas com exceção desses pontos, ela está, né, bem definida aí, ok? Tangente. Mas aqui, ó. Uma outra coisa, né, uma operação, eu vou provar esse teoreminha. Esse aqui, ó, não preciso provar porque, né, ele é consequência direta, né, tá? Das propriedades de limite que a gente provou. Então, ó, aqui sim, né? Aqui é bem importante, ó. Se você, então a composição de duas funções contínuas no ponto A vai ser uma função contínua no ponto A, né? A gente consegue atingir mais funções ainda, né? Mais continuidade ainda, né? Tá? Então demonstrar, aplicar, né? Raciocínio de continuidade ainda para mais, né? Para mais funções, né? Tá? Porque toda função que for uma composição de funções, né? Contínuas, ela vai ser contínua, né? No ponto. Então uma coisa importante isso aí, tá? Então eu vou tentar provar aqui. Não é nada muito difícil, mas tem que seguir a. Tirar esse zoom pra- Você tá gravando, né? Aqui. Então vamos lá, né? Ó. O que a gente quer provar, né? Se então f, g contínuas em A vai implicar, né? Que f composta com g é contínua também em A, né? Tá? Então a hipótese aqui, né? Tá? A hipótese é o que, né? Que. Opa, não é ela continuar, né? Peraí, eu escrevi errado isso aí. Vamos ignorar. Então, deixa eu só ler o teorema lá, só pra gente, né? Então, se G é contínuo em ponto A e F é contínuo em G de A, né? Tá? Ela tem que ser contínua aqui
nesse ponto, né? G de A aqui, né? Tá? Então, f composta com G é uma função contínua em A, né? Tá? Ela tem que ser porque você vai compor, né? Então você vai fazer f de g de x, né? Tá? Então ela tem que ser contínua ali nesse ponto g de A. Ok? Então, ó, então vamos colocar o que a gente se f é com se g, né? Primeiro, se g é contínua. Deixa eu limpar isso aí, né? Vamos começar aqui. Então, se g é contínua em A, né? E se f é contínua em G de A, então a composição FG é contínua em, em A, ok? Tá? Então, ó, vamos ver, ó, a hipótese aqui, né, é se G e F são contínuos nesses pontos aí, né? Tá? Então, tem duas coisas que a gente assume como verdade, ó, a hipótese, né? Então, o que que é G ser contínuo em A, né? Que o limite de G de x, quando x tende a A, é a G avaliada em A, né? O valor da G no ponto A, ok? Isso aí é a mesma coisa que o quê, né? Que... onde eu vou colocar para não dar muito espaço aqui. Então, uma das hipóteses, né? As premissas que a gente tem. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta linha aí, né? Maior que zero, tal que, né? Se o módulo de x menos a menor que delta linha, isso vai implicar que f de x, ou que g de x, se dá para voltar aqui, Ctrl Z aqui, g de x menos g de a, né? Porque agora, né, o limite para a função contínua fica definido aí, né? Tá? Como isso aí. G de x menos g de a, o módulo disso é menor que epsilon, né? Tá? E a função ser a f, né, ser contínua em g de a, né? Significa que quando x tende a g de a, né, ao valor g de a aqui, né? A f de x tende ao quê? A f de g de a, né? Porque f g, né, de x é o quê, né? Por definição. Isso aqui é f, né? Composta aqui com a g de x, né? Então é a f de g de x. Né? Tá? Isso é a mesma coisa que o quê, né? Para todo epsilon maior que zero, existe delta duas linhas aí, é o maior que zero, tal que módulo de x menos g de a aqui, ó, que está tendendo, né, a g de a, menor que esse delta duas linhas, implica que o módulo da f de aqui é o limite da f de g de x, né? Deixa eu apagar esse trem aqui.
Ah, não, não, não. É o limite da... a F é contínua, né? E... Tá certo isso aí, né? Ela é contínua no G de A, né? Tá? Então é isso mesmo. F de x menos F de G de A é menor que epsilon, né? Tá? Ok? Então o que a gente tem que provar, o que a gente quer provar é que ela é, né? Então aqui, né? Ó, entre parênteses, ó, a tese, né? Tá, a conclusão que a gente quer chegar, né? Que o limite de f de g de x, tá? Quando x tende a A é igual a f de g de A. Parece meio óbvio, né? Mas não. O Stewart faz uma coisa que talvez seja mais sábia, assim, né? Tá? Ele primeiro prova uma coisa assim, né? Que o limite. Então, para funções compostas, né? O limite de g de x, né? Quando x tende a A, né? Vai ser. Uh, acho que é uma coisa assim, ó. F do limite de g de x, né? Tá? Quando x tende. Aí tem que ver, né, os limites para onde tende ali, né? Tá? Porque então quando a x tende a A, é isso, né? Tá? Então você pode trocar aí os limites, né? Você pode entrar com o limite ali, né? Tá? Ah, mas aí eu vou seguir o apostol, né? Que é um pouco mais rápido, tá? E assim, né? Não é óbvio, né? Tá? Isso aqui, né? Tá? Isso aqui seguido dessas duas coisas, né? Parece que segue assim, mas não. Então assim, tá meio, né? Tá meio intuitivo, assim, né? Também é intuitivo isso aqui, né? Tá? Mas não é óbvio, né? Tá? Então, assim, aqui acho que as funções têm que ser contínuas aqui, né? Tá? Nesse negócio aqui do estilo, né? Tá? Então, ó, provar isso aqui a gente quer provar, né? Tá? Que segue dessas duas hipóteses aí de cima, né? Isso aqui é a mesma coisa que o quê, né? Para que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok, né? Modo de x menos a menor que delta implica que o modo de f de g de x menos f de g de a é menor que epsilon. Ok? Então vamos ver, né, como fazer isso, ok? Então a ideia é simples aqui, só tem que, né, parar e pensar. Então assim, no fundo, né, o Apostol faz aquela definição, né, de vizinhanças, né, tá? Eu vou fazer como a gente está fazendo mesmo, né? Mas assim, por vizinhança é mais fácil, né? Tá? De raciocinar, assim, né? De montar o problema. Porque daí sempre, né? Tá dentro de uma vizinhança, né? Tá? Vai implicar que né, a função tá dentro de outra vizinhança, né? Tá? E aí no fundo a gente vai usar isso, né? Para mostrar que tá, né? Aí implica que tá dentro de outra vizinhança, né? Tá? Então, ó, se então dado um epsilon maior que zero aí, ó, seja epsilon maior que zero, aí, por hipótese, né, existe delta maior que zero, tal que, né, tal que o que acontece, né? Se o x menos a, né, é menor que delta, né, isso implica que a g de x menos g de a é menor que epsilon. Eu vou chamar de epsilon' aqui, tá? Ok? Então, ó, então para toda epsilon' aqui, né? Então, para toda a vizinhança aqui que eu desenhar aqui, né, da g de x, né, do g de a, quer dizer, né, e a g de x está dentro dessa vizinhança. Então, qualquer vizinhança do ponto A, né, tá?
que o ponto x, né, pertence, né, vai implicar, né, que a G de A, né, tá numa, ou a G de X está numa vizinhança de G de A, né, tá? Ali vai, isso que vai acontecer. Não, sim, não vamos falar corretamente, né, tá? Então, para toda vizinhança, né, do valor G de A, né, para a qual, né, a G de X pertence aqui, né, tá? Isso vai ser implicado, né, pelo x estar numa vizinhança, né, do ponto A aqui, né, específica. Okay? Então vai existir pelo menos uma vizinhança aí, tá? Que vai garantir isso. Uma vizinhança do ponto A que vai garantir essa vizinhança aqui, né, do g de A, né, para g de x, né, tá? Isso é, né, isso por hipótese, né? Tá? Então isso é de g, né, ser contínua em A, né? Ok? Então, essa é a definição aí, né? Então, é verdade por hipótese. Né? Aí, né, da continuidade da F, né? Tá? Em G de A, tá? Então, é, por hipótese também, né? É, hum, aí, em vez de eu chamar de X, né? Eu vou chamar os pontos de Y, tá? Mas no caso não é diferente, né? Então, ó, seja, né? Epsilon maior que zero, né? Tá? Então existe, né? Existe um delta linha aqui, ó, maior que zero, tá ok, né? Módulo aqui o que que eu quero? Eu vou usar em vez de x, y, tá? Mas assim, vou usar x na verdade, ó, tá? É, então assim, né? Eu estou usando uma outra variável aqui para não confundir, né? X menos g de a, né? Menor que esse delta linha implica que a f de x menos f de g de a é menor que epsilon. Ok? Isso vem da hipótese do quê? Né? De f contínua em g de a. Ok? Agora, se eu escolher esse ponto x', né? Tá? Como g de x, tá? Então, assim, né? Eu estou usando os pontos, né? A minha variável x' aqui, ela está sendo, né? É, construída, né, em termos são os valores da g de x, né? E ela é contínua ali, né? Tá? Então não vai ter muitos sobressaltos, né? Tá? Então o que que vai acontecer, ó? O mod g de x, né? Menos g de a, né? Menor que esse delta ali implica, né? Que a f de g de x, né? Menos f de g de a vai ser menor que epsilon, né? Tá? Para todo epsilon maior que zero, né? Hum, E aí o lance é a gente combinar, né, as duas coisas, né? Porque, ó, o fato, né, dessa... Aí eu chamo, né, esse delta linha aqui, ó, do meu epsilon linha, ok? Então, ó,
Deixa eu ver se não vai dar uma contradição aqui, né? Ah, sim, né? Ó. O lance é que acontece o seguinte, né? Qualquer epsilon né, maior que zero que eu quiser, ó, eu, né, vou achar um delta, né? Tá? Que vai garantir, né, que isso aqui vale, né? Tá? E aí, né, sendo menor que esse é, é, sendo menor, né, que esse epsilonzinho, né, tá? O x, né, o modo de x menos g de a vai me garantir, né, que a f de x, né, x' menos f de g de a, ou seja, né, essa aqui é menor que epsilon, ok? Vamos pensar aqui. Sim, então é assim, né? Porque o que eu vou querer, né? Eu vou primeiro, né? Eu vou falar um epsilon aí, né? Tá? 0,001, né? Tá? E isso aqui, né? Vai ser garantido porque isso, né? Vai ser implicado por isso aqui, né? Tá? E aí eu uso esse, né? Esse delta linha, né? Que existe aqui, né? Tá? Como o número, né? Que eu quero aqui, né? Tá? Como que eu quero aqui para, né? Que é garantido que existe um delta aqui, né? Tá? Né? Tá? Então, então o que vai acontecer no fim das contas, né? Se eu, né, demandar esse epsilon aqui, né? Maior que zero. Então o que a gente conclui com isso, né? E aí, né, no fim das contas, isso aqui, né? Tá? Vai acontecer, né? Então, então, dado um epsilon maior que zero, né? E vai existir um delta maior que zero, né? Tá, ok, né? E é exatamente esse delta aqui, né? Esse delta aqui que está garantindo o meu epsilon, né? Tá? Né? O epsilon que era o delta né? Tá? Que eu exibia para esse epsilon, né? Tá? Então, dado o epsilon maior que zero, vai existir um delta, tá ok, né? Se o modo de x menos a é menor que esse delta, né? Que esse delta aqui, ó, inicial, né? Isso vai implicar que a minha f de g de x, né? Menos f de g de a vai ser menor que o epsilon aqui, né? Tá? Por quê, né? Porque né, dado esse epsilon aqui, eu encontro, né? Tá? Eu encontro esse epsilon aqui, né? Tá? Que limita, né? Por hipótese aqui, ok? E, né, em contrapartida, ó, esse epsilon né? Tá? Eu sempre encontro esse delta aqui, né? Tá? Então, é sempre, né? Sempre que eu, né, pedir um epsilon aqui, né? Eu consigo exibir um delta, né? Tal que isso, né? Garante isso aqui, ok? Ou seja, né? Mas isso aqui é a própria definição, né? Então, isso implica o quê, né? Limite de f de g de x, né? Quando x tende a A agora, né? Não ao g de A, é a f de g de A, né? Tá? Portanto, né? A f bola g aqui, né? É contínua em A, né? Como queríamos demonstrar, ok? Então está mostrado esse teorema, né? Um teorema importante, assim, né? De certa importância, ok? Principalmente para calcular mesmo, né? As coisas, ou para mostrar que é contínuo e tal, né? Então, ó, esse exemplo aqui, ó. A função f de x igual a cosseno de x ao quadrado, né? É contínua para todo x pertencente aos reais, porque ela é uma composição, né, de duas funções, da função x ao quadrado, que é contínua para todos os x, né? Pertencente aos reais, porque é uma função. É um caso especial, né, de um polinômio, né? Tá? Então, um polinômio de ordem 2 aí, né, uma função potência. Então, é contínuo, né, em toda a reta real. E cosseno de x, que também é contínuo em toda a reta real, né? Tá?
Então é cosseno, né, de x ao quadrado. Então é composição de duas funções contínuas vai ser contínua ali, né? Tá? Aí a função g de x aqui, ó, essa aqui mais complicada, ela ela vai ser contínua onde, né? Nos pontos. Então ela é a composição acho que de quatro funções, três ou quatro funções aqui, ó. Um sobre x, né? Tá? Aí tem, né? Então a primeira função é x menos 4, né? Tá? Aí compõe com. Peraí aqui. Não, a primeira função é essa x ao quadrado mais 7, né? Aí tira a raiz disso, né? Tá? Aí compõe, né? Com. Então a segunda função, né? É a raiz, né? De uma função. Aí compõe com o quê, né? Com, com x menos 4, né? E compõe com 1 sobre x, né? Tá? Então é a composição de 3, 4 funções aí, né? Tá? Só que assim, né? Aí o domínio é fácil de ver aqui, ó, porque x ao quadrado mais 7 é sempre positivo, né? Então não vai atrapalhar esse domínio aqui, né? Tá? É, agora, né? Tem que, nos pontos em que raiz de x ao quadrado mais 7 menos 4 é diferente de zero, né? Ela é ela está definida, né? Tá? Uh, e aí não pode ser zero, né? Porque daí um sobre isso aqui daria zero, ok? Ou daria um sobre zero, né? Que não está definido, ok? Então vai ser contínua porque as outras todas são contínuas, né? Todas as que eu falei aqui, né? Tá? Então x ao quadrado mais 7 é contínua em todo o intervalo real, né? Aí a raiz é contínua, né? Os pontos são positivos, né? Mas aqui vão ser todos, então essa função especial vai ser em todos os pontos reais, né? Tá? Todos os x reais, né? Aí, né? Essa aqui também ela é, né? Tá? Que subtrair 4, né? Não vai alterar, né? Tá? Isso aí. Agora, né? A 1 sobre x ela só é definida quando o x, né? Então onde esse denominador for diferente de zero, né? Tá? Então vamos calcular rapidinho, né? Então, raiz de x ao quadrado mais 7 menos 4. Então vamos ver onde que é igual a zero e tem que tirar esses pontos, né? Então x ao quadrado mais 7 raiz é igual a 4, né? Somente c. Aí a gente leva do quadrado dos dois lados, x ao quadrado mais 7 igual a 16, né? X ao quadrado 9, né? Igual a zero. Aí x mais 3, x menos 3, né? Igual a zero. Então, x igual a mais ou menos 3 aqui, né? Tá? Então, assim, né? Ela é contínua, né? Ela é contínua em todos esses pontos aqui, né? Tá? Então, é essa aqui, né? Então, a g de x, né? Então, a g vai ser contínua, né? Para todo x, né? Diferente de 3 ou menos 3. Ok? Então, vai ser contínua nesses pontos. Por que a gente está se preocupando com isso? Porque, né, a continuidade vai garantir outras coisas depois, né? Então, saber onde ela é contínua é importante, né? Tá? Então, vai garantir
bastante outras coisas, né? Tá? A continuidade, assim, né, para física, por exemplo, né, ou para funções, né, que aparecem em engenharias, né, tal. É, ela é típica, assim, né, a grande maioria das funções que a gente trabalha, né, na física, por exemplo, são funções contínuas, né, então força, tal, você exige isso, né, tá? Tem situações que muda isso, né, tá? Então forças impulsivas ou potenciais degraus, né, tá? Mas, assim, grande parte são funções contínuas, né? Ou pelo menos contínuas em algum intervalo, né? Tá? As engenharias também, né? Mas, assim, quando lida com coisas elétricas, assim, talvez, né? Sinais, por exemplo, aí tem esses sinais escadas, assim, né? Tá? Então, por exemplo, né? Com descontinuidade, né? Tipo degraus, assim, né? Tá? Que, por exemplo, né? As formas comuns, né, de codificar, né, bits, né, bit zero não tem corrente, né, tá? Não tem campo elétrico, não tem corrente. E aí o bit um é quando tem corrente, né, mas uma quantidade de corrente assim, né, que dá para você diferenciar do zero, né? Então, assim, você tem que ter a capacidade, né, de diferenciar entre zero e um, né, tá? Distinguir, né, o zero do um. Então tem que ser assim, né, uma descontinuidade suficientemente, né, detectável, assim, né? Tá? Então, tudo que for, né, tiver aquela descontinuidade, né, vai ser um sinal constante, né, mas assim, né, aí vai equivaler a um, né, tá? Ao bit um e o não ter sinal, né, vai ser o zero, né, tá? Então, para evitar que também, né, porque sempre tem, né, pequenas flutuações, ok? Num sinal. Então, o ambiente às vezes atrapalha, né? Então tem que, assim, né? Tem que compensar a atuação do ambiente, né? Tá? Assim, isso é o que vocês vão ver mais pra frente, alguns de vocês. Mas assim, é uma motivação, né? Também para continuidade, né? Estudar, né? Mas aparece em tudo que é lugar e é uma condição, assim, muitas vezes, né? Necessária, assim, né? Que se exige, né? Tá? Para outras coisas, né? Tá? Então, porque é muito mais fácil trabalhar com funções contínuas, ok? Ou nos intervalos em que a função é contínua, nas regiões em que ela é contínua. Né? Para evitar transtornos, assim, ok? De cálculo, né? Porque daí, quando tem descontinuidade, por exemplo, tipo infinito, aí você tem que fazer outras coisas, né? Tá? Então, e aí entre duas, três dimensões, aí é mais complicado ainda, né? Tá? Mas, então, essas são as motivações, assim, iniciais, né? Tá? E aqui um teorema super importante, né? É o chamado teorema do valor intermediário, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, seja f contínua no intervalo fechado AB, né? Com f de A diferente de f de B, né? Então, o que vai acontecer, ó? A função f vai ter todos os valores, né? Entre os valores de A e B, né? Como eles são diferentes aqui, né? Tá? Para algum ponto C, né? Não, ela vai tomar um valor fixo, né? Tá mal escrito isso aqui, tá? Então ela vai tomar todos os valores entre f de A e f de B, né? Talvez aqui, ó, uma vírgula, né? Ou seja, né? Se, 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 se M é um valor entre f de A e f de B, então existe algum ponto, né? C no intervalo que a f vai assumir esse valor, né? Tá? Acho que graficamente é um pouco mais simples, ó. Então, digamos, ó, tem essa função, ó, com f de a, né, definida no intervalo fechado aqui, ó, e contínua, né, tá? Nesse intervalo fechado de a até b. Aí a f de a é diferente de f de b, né? Aqui no caso, f de b é maior que f de a, mas poderia ser o contrário também, né? Tá? Então, né, a continuidade, né, vai me garantir que em algum momento essa função, né, vai tomar esse valor aqui, um valor aí entre f de a e f de b, né? Esse valor n, por exemplo, né? Tá?
Então, em algum momento, essa função vai ter esse valor aqui, né? Tá? Para pelo menos um, né? Tá? Um valor c aqui entre a e b, né? A função vai valer n aqui, né? Tá? Pode ter dois valores, né? Tá? Então pode ter, que nem nesse caso aqui, né? Então se esse n fosse mais embaixo aqui, né? Tá? Então tem três valores, na verdade, né? Tá? Então C1, C2, C3 aqui que ela vale n, né? Mas o que o teorema diz é que para pelo menos um ponto, né? Ela vai assumir esse valor, né? Intermediário. Ok? Ahn, eu não vou demonstrar porque assim exige coisas como definição de supremo, né? Tá? Ínfimo, essas coisas. É, acho assim toma muito tempo, né? Mas assim eu acho que a demonstração do o Stewart nem se importa, né? De provar isso. Mas o Apostol, por exemplo, ele prova primeiro um teorema bem importante também, que eu chamo de teorema de Bolzano, né? Tá? Que ele vai dizer o seguinte, né? Uma função, né? Então, um caso especial disso aí, né? Vai dizer o seguinte, né? Que uma função, se ela troca de sinal, né? Tá? No intervalo, então ela é negativa, né? Tem valores negativos depois positivo. Em algum ponto ela vai ter o valor zero, né? Tá? Pode ter em mais de um, né? Mas ela vai ter, assim, né? Se ela for contínua, ok? Então, a continuidade no intervalo fechado ali, é, em que ela troca de sinal, né? Vai me garantir que a continuidade vai garantir que ela vai cruzar em algum momento, né? Tá? O zero, né? Tá? E aí é meio que o caso de fazer um shift aqui, né? Tá? Do teorema, né? Então, somar, né? Mais o valor n aqui, né? Tá? Por uma função. Então, uma redefinição do que seria o zero, né? Tá? Mas é um pouco mais delicado que isso, né? Tá? E isso depende ainda do teorema, né? Anterior, que é o teorema de troca de sinal, né? Tá? Ou de manter sinal, né? Então, uma função, né, que tem... não, peraí. Bom, basicamente o teorema Bolzano é isso, e aí o teorema do valor intermediário segue como, né, um corolário. Ok? Deixa eu ver aqui esse de sinal aqui. Vou abrir o livro. Sim, é o seguinte, essa de manter sinal é que se a função for diferente de zero, né, tá? Então ela vai ter valores negativos ali, né, tá? Se ela for contínua, né, no intervalo, vai ter um subintervalo ali, que ela vai num ponto, desculpa, né? Aí vai ter um intervalo daquele ponto, uma vizinhança, né? Em que ela preserva aquele sinal, né? Tá? Então é o teorema original, assim, né? Que vai provar o teorema de Bolzano, né? Tá? Mais algumas outros conceitos aí. E aí o do valor intermediário segue como corolário. Ok? E aí um corolário aqui, ó, bem interessante, ó, bem importante e tem a ver com o que a gente fez uma outra aula aí, tá? Se n é um número natural, né? E se a maior que zero, ok? Então existe um único número real, né? Positivo aqui. Então se a é positivo, né? N é um número natural, tá? Vai existir único número real que vai ser a raiz enésima dele, né? Então b maior que zero, tal que b elevado a n igual a a. Né? Tá? Então, por exemplo, né? Se você tem, né? 2, né? Tá? Então vai ter um único número natural ali, né? Vai ter um único número real, desculpa, positivo, né? Que vai ser a raiz de 2, ok? Então esse n aí seria 2, né? Tá? A raiz quadrada, né? Mas também vai ter um único número real que vai ser a raiz cúbica, né? Ok? Ou seja, vai ter um único número
um número... Ah, não. Então eu estou pensando o contrário. Então, digamos, né? Você pega o raiz de 2, né? Tá? Então vai existir o 2, né? Tá? Tal que você eleva ao quadrado, né? Vai ser só o 2, né? Que vai ter essa propriedade. 2 elevado ao quadrado vai ser... Não, peraí, eu estava certo. é, ah, o raiz de 2, né? Quando você eleva ao quadrado, que ele dá 2, né? Tá? Então, pega o número 2, né? Então, existe um único, né? Então, assim, né? É a existência e unicidade de raízes, né? Tá? Mais raízes enésimas aqui. Ok? Hum, isso aí dá para, né? Tem que mostrar esse corolário aí, né? Tá? Via o valor intermediário, né? É uma aplicação aqui, né? Desse teorema do valor intermediário. Então, ó, o que a gente quer provar é o seguinte, né? Que, né, A maior que zero real, né? Um n aí fixo pertencente aos naturais, né? Vai implicar, né? Que existe um único, existe B único aqui, tal que vai ser a raiz aqui, né? B elevado a n é igual a, ok? B maior que zero, né? Tá? Então a hipótese é isso aqui, né? A maior que zero é imperceptível, ok? Então, ó, então vamos provar isso aqui, né? Ó. Então sejam A maior que zero e N, né? Pertencente aos naturais. Ok? Hum, então, então existe, né? Então existe um C positivo aqui, né? Tá? Como A é maior que zero, né? Tá? Então, ó, zero está aqui, né? Aí o A é um número maior que zero aqui, né? Tá? Mas assim, né? Ele vai existir um número real aqui, né? Tá? Um C. Aqui, né? Ok? Ah, um C aqui maior que zero também, né? Então, existe um C tal que, né? Que vai ser maior que A também, né? Tal que zero menor que A menor que C, né? E esse C, né? Ele vai ser, se esse N for... Então, vamos pegar um N, né? Para N igual a 1 é meio bobo, assim, né? Tá? Porque daí, quando N igual a 1, o B é igual a A, né? Tá? Então, assim, né? Já demonstrado isso, né? Então, se o N, né? For... Põe parênteses aqui, ó. N maior que 1, né? Então vai valer isso, né? O C ao quadrado pelo menos é maior, né? Tá? Que o C e o C ao cubo e coisas do tipo. Ok? Hum, deixa eu só pensar aqui, né, pessoal? Sim, né? Tá, porque tem aquela coisa do... Depende, né? Se o C for menor que um, né? Tá? Acho que pensar aqui. Ah, não, senão, se bem que isso aqui, né, a gente vai... A função x elevado a n que a gente vai usar, né? Ela é crescente, né? Estritamente crescente. Então não vai ter esse problema. Ok.
tá? Então isso aqui é verdade, né? Tá? Agora, né? Então, e agora a gente define uma função aqui, ó, seja f de x igual a x elevado a n, ok? Onde o n é esse n aí, né? Tá? Que a gente escolheu, né? Esse n aqui. Então, né? Então f de zero é o quê, né? É zero, né? Zero elevado a qualquer coisa é zero. E f de c é igual a c elevado a n. Ok? Logo, né? Tá? Né? Zero aqui, né? Tá? Então f de zero é menor que a. E é menor aqui que, né? A f de c, né? Se a gente definir f de x como x elevado a n. Ok? Pelo teorema, né? Estou aplicando agora do valor intermediário. Existe, né? Existe B, né? Existe B pertencente a esse intervalo aqui, né? Entre zero e C, ok? Né? E essa f de x aqui está definida, na verdade, toda a reta real. Então está definida entre zero e C também. Tá ok. Né? Se tem esse, né? Tal que a função assume esse valor, né? Esse valor A, né? F de B é igual a A, né? Ou seja, né? Isso é a mesma coisa que B elevado a N é igual a A. Okay? Então existe, né? Um B, né? Então a primeira coisa a gente provou, existe um B. Agora que ele é único, né? Tá? Que ele é único vem simplesmente, ó, não vou, né, ficar demonstrando aqui, é coisa fácil, ó. Função x elevado a n é o quê, né? Para pontos positivos, né? Ela é estritamente crescente, né? Tá? Ela é crescente, né? Então, x, e aqui é f de x, né? Como f é crescente, né? E agora, né? De zero, né? Tá infinito aqui, tá? Ah, então, esses valores, sempre que você pedir um valor aqui, né? Tá? Então, no fundo, é isso, né? Tá? Então, o A, né? A gente tá pedindo um valor aqui, né? E aí o teorema do valor intermediário tá garantindo, né? Que vai ter um B aqui, né? Tá? Um B que vai ser esse valor, né? B elevado a N vai ser esse A, né? Mas como ela é crescente, né? O B é único, né? Tá? Aí como provar isso, né? Tá? Supõe que não seja, né? Tá? Aí você vai chegar que a F ou vai ter que ser a F decrescente, alguma coisa do tipo, né? Tá? Ou a F não é crescente, né? Tá? Ela pode ser constante, alguma coisa assim, né? Tá? Então, aí lembra que é crescente, né? Função é crescente se x1 menor que x2, né? Implica que f de x1. Então, né? Crescendo os pontos aqui, né? A função cresce também. Tá? E estritamente aqui, né? Ela não é menor ou igual, né? Tá? Ela é
Então é sempre diferente também os valores, né? Ok? Dela em pontos diferentes, né? Tá? É, então, no mínimo isso é válido, né? Tá? Mas mas vale mais coisa ainda, né? Tá? Então é isso, né? Tá? Então existe um único ponto B aqui, né? Que vai ser a raiz, né? Tá? Então esse B, aí a gente escreve ele, né? Por isso que a gente escreve assim, né? Raiz n, enésima raiz de A, né? Significa que é essa notação, né? Que B elevado a n é igual a A. Né? Então o que a gente fazia lá antes, né, pessoal? De estimar, por exemplo, né? A raiz de 2, né? O que a gente fez, né? Então, é garantido meio que por esse teorema do valor intermediário, né? Que a gente vai encontrar, né? Porque cada vez a gente vai refinando mais, né? Tá? Então, estima por baixo e por cima, né? Tá? Então, então, raiz de 2, o que a gente fazia, né? Como 2, né? Então, o 2 está entre 4, né? E 1 aqui, né? Isso implica o quê? Que a função, né? A função aqui, né? Função raiz, né? Vai estar entre 1 e 2 aqui, né? Tá? Ok? E aí depois a gente vai refinando, né? Vai diminuindo, vai aproximando mais e mais, né? Tá? Então a continuidade da função meio que tá garantindo isso, né? Tá? Via o teorema implicitamente aí o teorema do valor intermediário. Ok? Um, uma outra coisa que o Stuart faz, mas daí eu vou deixar para a próxima aula, né? É encontrar raízes, né, de certos polinômios, né? Tá? Então, se você tiver um polinômio, né, que ele assume, por exemplo, né? Aí é mais o teorema de Bolzano, né? Tá? Mas também é o teorema do valor intermediário. Deixa eu fazer aqui melhor. Né? Então, aí você tem uma função aqui que troca de sinal, né? Pelo menos uma vez aqui, né? Digamos um polinômio, né? Tá? Polinômio que faz alguma coisa assim. Mas assim, se você mostrou que ela troca de sinal aqui, né? Tá? Vai ter pelo menos uma raiz, né? Tá? E aí, né, você pode ir aproximando, né? Tá? Então, vai pegando valores aqui, né? Tá? Mais e mais próximos aqui, né? Que daí você vai, né? Você vai correspondentemente, né? Se aproximando mais e mais aqui do valor, né? Tá? Do valor aqui no x, né? Desse valor aqui. Ok? Então, o teorema do valor intermediário, né? O teorema de Bolzano vão garantir isso. Ok? E aí, né, isso é meio que, né, importante ali para certos, né, softwares e tal. É o jeito que certos softwares encontram, né, os valores de funções contínuas ali no ponto, né, tá? Eles vão aproximando, né, cada vez mais, né, tá? Então vão via-se, né, essa coisa do valor intermediário, okay? Que vai ser garantido. Então se faz um zoom, né, que nem a gente faz ali nos gráficos ali do software da calculadora, né, aí ele desenha melhor, né, tá? Então ele não desenha tudo, né, aqui, né, tá? Esse desenho aqui, né, não tem todos os pontos aqui, né? Mas você dá um zoom, né, o software vai preenche de novo, né? Vai preenchendo os valores que seriam intermediários, né? De acordo com como a função funciona, ok? Então, acho que é isso, né? Por enquanto, sobre continuidade. Nada muito complicado aí, os próximos, né, exercícios. Então, a próxima aula, os próximos exercícios, exemplos que a gente vai ver, vão ser. A gente vai identificar, né, onde a função é contínua e aí é só avaliar, né, a função
em um determinado ponto. Então, vai calcular o limite dessa forma, né? Usando a continuidade da função. E também, né, alguns limites são simples de ver, né? Tá? Então, alguns limites aqui, né, vai ser o completamento aqui, né? O que seria, né, caso a função fosse contínua, né? Esses aqui, né, já vai, não vai existir, né? Tá? E aí a função tem uma descontinuidade não removível, né? Mas vai ter limite lateral e aqui, né? Isso aqui também dá para ver, né? De vez em quando que estoura, né? Ao infinito, aqui, né? Tá? Então é isso por hoje, pessoal. Então para a próxima aula vão ser exercícios e estudem aí. E semana que vem, né? A gente deve já entrar em derivadas, né? Tá? Então aí a gente vai usar, né, inicialmente limites, depois fica automático, né? Tem certas fórmulas, né, para calcular derivadas de certas funções, né? Derivada são regras, assim, né? Tá? Então, nada muito complicado também, ok? Mas, assim, tem bastantes, né, teoremas, né, propriedades, assim, e regras, né, para a gente manipular bem, né, tá? A derivação. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima aula e valeu aí.